depois de 2 finais de semana em que nós não reunimos o grupo de estudos, aí estamos retomando as atividades em meio ao feriado. E então penso que na última reunião nós estávamos tratando de pôr em ordem um debate sobre essa questão do sistema de inteligência e as instituições humanas. Ou seja, tentar trazer então agora esses nossos debates, os nossos estudos para o âmbito de tentar entender as questões que dizem respeito àquilo que a cultura humana utiliza para produzir o que nós chamamos então de instituições. O que isso tem a ver com as discussões que nós fizemos nas semanas que antecederam esse encontro? Na verdade, quando nós vamos falar das instituições humanas, necessariamente nós precisamos examinar os meios que são utilizados através da cultura humana para poder então organizar esse ambiente em que vive e age e pensa o homem. Não é um assunto fácil e deu para perceber no final da reunião passada, com a intervenção do Fernando Sodré, que imediatamente, quando passamos a tentar examinar o papel da moral e da ética nas instituições humanas, ao invés dele... Ô José Orlando, pode passar, entra aí. Seja bem-vindo. Desculpa. Pode, quem sabe tu fecha lá, Lucas, agora. Agora eu fecho. Para não vir o barulho da rua. O barulho da rua. Senta, José Orlando. Vai ficar, não. Mais próximo. Mais próximo. Por aqui, né? Não. Vamos esperar o José Orlando, daí nós iniciamos. Porque fica mais fácil, mas não é o início das ideias e não tem como entender o conjunto todo. Mas essa questão do exame das instituições humanas, ela é um assunto encantador. Ele eu não tenho a menor dúvida do quanto esse assunto pode se tornar interessante, mas o problema maior é que se nós não tivermos o cuidado de tentar assim pôr em ordem algumas ideias que precisam ser entendidas como pressupostos desse debate, a gente se perde no que aconteceu na reunião passada. O Sodré imediatamente ele começou a relatar um conjunto de obras que trataram desses assuntos e que partem de certos pressupostos que eles não estão fundamentados. O problema da moral e o problema da ética é que tanto nós falamos da existência de uma moral e de uma ética, exatamente porque nós percebemos que no âmbito da existência humana é possível falar da existência de um âmbito moral e um âmbito ético. Só que para você falar disso, você precisa dizer então como ele se constitui, porque senão vira uma coisa... Nós vamos ter que seguir aí, então alguns pensamentos assim como seguimos as religiões. Porque nós temos que aceitar então que alguém disse algo que tem que ser admitido como correto e partir daí. E aí a filosofia vira exatamente... funciona exatamente da mesma forma que a religião. Nós estávamos iniciando, José Orlando, a reunião, então eu esperei um pouquinho você retornar para pegarmos a questão desde o início, porque senão provavelmente a gente não consegue, então não vai conseguir acompanhar todo o pensamento. José Orlando, para quem não conhece, foi meu primeiro colega, sócio de advocacia. Começamos lá há 30 anos quase, né? Eu já formado e José Orlando estagiário ainda. Iniciamos juntos a trabalhar. E hoje é um advogado de muito sucesso em Três Passos, em região celeiro, aliás, em todo o Rio Grande do Sul, mas particularmente lá na região criatura. Mas, então, obrigado, José Orlando, pela presença. E nós estamos retomando as reuniões do grupo, já estávamos 2 finais de semana que não nos reunimos, em função de compromissos nos sábados da minha parte, não pude estar presente. E nós estamos assim, nós estamos discutindo nas últimas reuniões do grupo de estudos, porque as nossas discussões elas obedecem uma sequência de etapas que nós estamos cumprindo desde o primeiro momento da criação do grupo.
O grupo, quando ele foi criado, o objetivo nosso, central, das nossas reuniões, era tentar responder a seguinte pergunta: se era possível conhecer algo. Ou seja, uma questão que a filosofia traz, especialmente o ceticismo, usa essa objeção à possibilidade dessa tarefa, ou seja, de que o ser humano não consegue conhecer o mundo, o universo e as coisas. Então, toda a primeira fase, essa primeira etapa foi voltada para tentar entender esse problema. O que se trata, o que a filosofia trata quando examina essa questão. Superado esse primeiro momento, então, de trabalho, a segunda etapa, ela passou, então, agora a tentar examinar como condição para, inclusive, seguir adiante na primeira etapa, né, porque todas elas estão necessariamente relacionadas. Tá? O segundo momento, então, foi tentar examinar quais são os instrumentos que o sistema de inteligência do homem utiliza para tratar do assunto do conhecimento. Então, nós passamos um longo, mas longo período mesmo tentando responder a seguinte indagação: como é possível entender algo? E depois, o segundo momento era como é possível pensar sobre o que entendemos. E o terceiro momento, que é o pressuposto anterior a tudo isso, ainda que ainda nós não examinamos, esse assunto não entrou de forma clara em pauta, embora já esteja em condições, é como é possível falar sobre o que pensamos, do que entendemos. Então, estamos investigando se é possível conhecer, depois estamos investigando como é possível entender, pensar e falar nesse meio, então, da teoria do conhecimento. Depois paramos nessas etapas, a primeira, a segunda etapa, não seria necessariamente uma terceira etapa, porque ela estaria contida na segunda, mas investigamos um pouco sobre o organismo humano, para tentar comparar esse organismo humano com os demais organismos da natureza e com a própria natureza, para tentar verificar como ele se relaciona neste mundo natural que nós todos vivemos. E nesse universo, então, que compõe esse ambiente na qual o homem, então, desenvolve a capacidade de reconhecer a existência de um mundo e, por fim, reconhecer, inclusive, a própria existência, para, reconhecendo a existência desse mundo e o homem, verificar quais as relações que eles estabelecem entre si, para, então, fazermos o que estamos fazendo agora, para verificar esse resultado final, que é a cultura humana, que é o resultado, então, destas investigações. Nós chegamos num certo momento a perceber, então, que o homem produz uma cultura. A ideia agora, nessa última fase, para transformar as nossas reuniões em algo mais produtivo, então nós estamos tentando examinar a cultura humana para verificar como esse organismo, então, de inteligência, que ainda tem condições de colocar sob dúvida a capacidade de conhecer, como ele constitui instituições para viver em sociedade. Então, estamos assim metidos numa tremenda de uma dificuldade, porque já na primeira reunião em que tentamos tratar disso, deu para perceber que todos nós estamos impregnados de um conjunto de ideias e já produzidas por essa mesma cultura, que quando nós vamos examinar a cultura, ao invés de examinar a cultura humana para verificar como ela funciona, nós vamos examinar as ideias que estão contidas na cultura. E aí nós estamos usar um linguajar gaúcho aqui, num brete, né? Porque qual é o problema que nós temos para enfrentar aqui? Ora, se essa cultura ela acaba interferindo no exame de si mesma, como nós vamos tirar essa cultura desse meio para permitir pelo menos que esse exame não deixe que opiniões religiosas ou ideológicas não fundamentadas na natureza, ou seja, esses diferentes indivíduos que estão presentes nesse universo de debate, de que forma nós vamos fazer com que essas questões que são da cultura não interfiram no exame da própria cultura. Então, na última reunião ficou claro isso, né? Porque o Sodré, filósofo, amigo nosso, estudioso, lê muitos livros, né? Quando nós começamos a debater esses temas, ele imediatamente, olá Cristiano, seja bem-vindo. Imediatamente o que aconteceu no exame dessa questão, ele começou a desenrolar um rosário de ideias e que perceptivelmente dava para
constatar que aquelas ideias não estavam examinando a questão da cultura humana, mas exatamente aquilo que foi produzido pela cultura sobre si mesma. Nós temos uma dificuldade terrível, enquanto seres civilizados, para fazer esse tipo de exame, porque nós somos constituídos por um sistema que se processa quase que de forma natural e completamente fora do nosso controle, e esse sistema que se processa de forma natural e completamente fora do nosso controle, ele nos induz a tratar as questões que nós examinamos sem perceber que estamos sendo enganados por nós mesmos. O homem está permanentemente enganado porque quando o homem desenvolve a capacidade de pensar, e quando essa capacidade de pensar, então, ela acaba se relacionando com um conjunto de questões que dizem respeito ao mundo em que o homem vive, essa capacidade de pensar, ela constitui aquilo que nós denominamos do mundo. Todos nós temos o nosso mundo. Cada indivíduo nasce e, na medida em que ele cresce e se desenvolve, as influências do meio em que ele vive e de um conjunto de fenômenos naturais produz um indivíduo que se reconhece num mundo, que entende esse mundo de forma suficiente para poder se movimentar nesse mundo, sobreviver nesse mundo, age nesse mundo, e não passa, e não examina como essas coisas ocorrem. E quando nós vamos tratar desses assuntos num fórum como este aqui hoje, o que acontece? Nós trazemos toda essa carga, e essa carga é ela mesmo que impede de percebermos os nossos próprios equívocos ao examinar toda ela. Então, é uma dificuldade terrível. Então, o que eu proponho aqui como questão metodológica? Que a gente tente não se afastar do método que nós estamos seguindo desde o primeiro encontro nosso, que é não trazer nada para ser discutido aqui, que nós não possamos explicar pelas nossas ideias e fazendo com que elas estejam perfeitamente relacionadas num sistema que não possa ter contradição. Então, quais são as questões que nós precisamos aceitar aqui para levar essa questão adiante? Porque se acontecer o que aconteceu naquela reunião, em que imediatamente nós começamos a descrever até muitas citações quase que decoradas daquilo que já foi dito, mas que não explica nada, né? Se nós cairmos para esse âmbito, aí não vale a pena seguir adiante com esse debate, porque nós vamos fazer discursos completamente isolados. Cada um faz o seu, fala para si, imaginando que fala para os outros, né? E o grupo não consegue levar as questões adiante. Então, qual é o método? Tem que ser aceito ele. E se não for aceito, eu até posso voltar a debater sobre esse tema, mas esse tema tem que é o que ordena as minhas ideias. Então, se alguém quer examinar se as minhas ideias são coerentes ou não, precisa aceitar, pelo menos provisoriamente, para levar o exame até o final, estas ideias. Senão não discutimos mais. Então, qual é a primeira delas? Que o conhecimento humano é adquirido pelo homem. Por que o conhecimento é adquirido? Porque o conhecimento é tudo aquilo que o homem acumula durante a sua existência e que é produzido pela relação entre ele e o mundo natural, esse universo em movimento. As relações entre o homem e o universo constituem um conjunto de dados que são utilizados pelo homem depois durante toda a sua existência, que nós denominamos de conhecimento. Então o homem é afetado pelo mundo natural, ele sente o mundo natural por meio das sensações do mundo natural, então este homem adquire conhecimento. Tanto adquire conhecimento que, se nós pudéssemos imaginar a possibilidade de nós suprimirmos do homem a capacidade de visão, olfato, tato, audição e o gosto, o mundo todo desapareceria. Faltaria um meio de conhecimento do mundo. Esse homem não conheceria mais o mundo, porque falta a ele os sentidos. Então, os sentidos fazem parte de um sistema de inteligência que precisa ser identificado, que permite que o homem possa, então, por meio das sensações, se comunicar com o mundo natural. Então, todo o sistema de inteligência do homem é composto por um conjunto absolutamente possível de ser identificado como tal componente desse sistema, que é a capacidade, então, de conhecer. O homem conhece porque tem sensações. E esse homem que conhece por ter sensações, agora, essa estrutura de inteligência total que é o homem, que não tem como separar essa totalidade, mas é possível examinar e perceber que nessa totalidade tem âmbitos distintos de inteligência, este homem que conhece, ele também produz uma ciência. Ou seja, o conhecimento é adquirido, a ciência é produzida.
Então o conhecimento é algo que é obtido naturalmente pelo homem à medida em que ele vive no mundo natural. Ele não tem como negar uma sensação. Quando dói, quando ele ouve, quando ele sente o gosto e quando ele vê algo, são sensações que se impõem a ele. Elas são absolutas, elas submetem o homem. Ele, por mais que ele tente negar as sensações, ele vai até num certo grau de esquizofrenia, ele pode tentar fazer isso, né? Mas as sensações se impõem a ele e elas vão compor aquilo que nós vamos chamar então do conhecimento humano. E esse conhecimento humano vai produzir então agora no âmbito do sistema cultural desse homem, porque ele tem como resgatar depois das suas memórias esse conhecimento, vai compor então tudo aquilo que esse homem vai produzir na sua existência como as suas verdades. Todas as nossas verdades estão orientadas pelos nossos conhecimentos. A verdade ela é algo que está presente no mundo natural, ela está presente no conhecimento e faz parte de um âmbito desse sistema de inteligência. A ciência agora já não é mais ela já se organiza para um âmbito diferente, complexo, mas completamente diferente da inteligência. Este conjunto de sensações que estão presentes no mundo natural, eles agora são relacionados ao homem. O José Orlando não participou das reuniões anteriores, mas tem discussões mais do que acumuladas sobre essa questão, sobre o sistema de inteligência humana, como o organismo humano se relaciona ao sistema de inteligência. Então ele tem 5 sentidos que são exógenos, que são os que permitem ele se comunicar com o mundo natural, e tem 2 sentidos que são endógenos. Esses 2 sentidos, em verdade, eles são o resultado final de um processo natural que a ciência, então, ainda não conseguiu sequer identificar adequadamente e muito menos relacionar de forma adequada para poder pensar de forma mais organizada sobre esse tema, mas todo o organismo humano nós reconhecemos, e é um assunto assim absolutamente tranquilo no âmbito das discussões sobre conhecimento e ciência para o homem. Os organismos eles vivem na natureza comandados por 2 instruções naturais que adjudicam toda a estrutura orgânica. Primeiro, sobreviver. Todo organismo vivo tem um complexo de fenômenos naturais que sequer são capazes de serem impedidos totalmente pela inteligência humana, que conduz esse organismo a buscar sobreviver. Ele é afetado por uma bactéria, imediatamente um exército de ações e de estruturas se movem para combater aquela bactéria, para expulsar do organismo, para fazer com que esse organismo sobreviva. Então há um complexo de fenômenos que faz com que o organismo humano busque sobreviver. Depois disso, o organismo está permanentemente se reproduzindo. As células do corpo humano e de qualquer organismo estão permanentemente se reproduzindo, tanto que a morte ocorre quando esse processo cessa. A cessação da reprodução é a morte. Então essas 2 instruções naturais da sobrevivência e reprodução, elas compõem no sistema orgânico dessa estrutura 2 sentidos de relacionamento que são relacionados com esses 5 exógenos. Que poderíamos simplificar essa explicação, não é isso, mas dá para perceber, pelo menos dessa forma, essa explicação, dor e prazer. Então essas relações exógenas com as relações endógenas, quando são relacionadas entre si, o sistema hepta, então, funcional, esse sistema hepta funcional relaciona esse sistema e produz então uma ideia. Algo que agora é produzido por esse sistema. A relação entre as sensações exógenas e as endógenas produzem então agora aquilo que nós vamos chamar de ideia. Nós vamos conhecer pela ideia, ou seja, produz ciência. Essa é a ciência do mundo natural. Tornamos-nos cientes da relação. E na medida em que nós nos tornamos cientes do mundo natural, nós vamos produzir agora um sistema de relacionamentos que se organiza num outro âmbito que nós denominamos então de espírito humano. O espírito humano então é o resultado das relações exógenas e endógenas, que produz então agora um espírito. E esse espírito acaba ganhando então um certo conteúdo. Esse conteúdo é dado pelas relações.
Então, quando nós produzimos ciência, na verdade, nós estamos produzindo um sistema de relacionamentos que, ao contrário de serem deduzidos do mundo natural, eles são produzidos pelo mundo natural, mas a dedução ela vai se dar agora por uma forma inversa. Nós vamos imputar ao mundo natural uma relação de causa e consequência. Então, toda vez que essa relação é produzida, essa ciência é produzida, é uma ciência de imputação. Então, nós vamos dizer que a Terra gira em torno do próprio eixo, que gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno da galáxia, porque é um sistema que nós imputamos, como científico, à astronomia no mundo natural. No entanto, poderá ocorrer, mais adiante, que uma nova descoberta sobre o espaço e o universo nos obrigue a reformular a imputação. Então nós vamos dizer que descobrimos elementos novos, não, nós passamos a imputar relações novas sobre o mundo natural. Então a ciência da natureza é uma ciência de imputação. E ela é produzida por um sistema de relação. Este sistema de relacionamento, então, que é produzido dentro da totalidade orgânica homem, então tem uma capacidade de conhecer, uma capacidade científica. Na capacidade científica, então, agora, nós temos essa capacidade também precisa ser examinada. Porque ela é composta por diferentes meios de relacionamento. Então, essa capacidade relacional, ela pode ser pura. Quando ela é pura, ela produz um sistema de relacionamentos que dispensa completamente o mundo natural. As relações, então, são sintéticas, puras, que dispensam o mundo natural e permitem, então, produzir um sistema de ideias. Não é conhecimento, jamais podemos falar de um conhecimento matemático. Afirmar a existência de um conhecimento matemático é demonstrar que não conhece a origem, as noções que constituem aquilo que nós denominamos então de matemática. A matemática é apenas um sistema de ideias, que jamais vai ser conhecida, mas ela vai ser ordenada, porque ela é produzida no meio da ciência. Ela é uma ciência pura. Ela seria aquilo que nós poderíamos denominar então de metafísica pura. É pura porque dispensa o mundo natural como modelo. E esse sistema puro de relacionamento, então, ele permite agora a esse sistema de inteligência identificar um âmbito de certezas. Todas as relações produzidas dentro desse sistema sintético puro, vocês percebam que este sistema de inteligência, a ciência se desenvolve relacionando estas sensações exógenas com as endógenas. Mas depois que ela se constitui, completamente se constitui, ela tem condições agora de abandonar essas relações endógenas e exógenas e simplesmente ordenar-se a si mesma. Então ela compõe um ambiente de certeza, que é no sistema científico, então nós temos um âmbito das certezas científicas, que são dadas, entre outras certezas, pela matemática. A lógica tem um sistema também que se aproxima disso. Ou, dependendo como pensarmos a lógica, a matemática é a lógica em si, né? A mais absoluta forma, a pureza, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse sistema agora também constitui um âmbito científico agora que trata do mundo natural. A ciência do mundo natural, então, é aquela que, por meio de um sistema de imputação, vai ordenar o mundo natural. Então, essa capacidade relacional, então, na medida em que ela se constitui e se desenvolve, ela passa agora a servir de modelo para relacionar no mundo natural aquilo que está comunicado com esse sistema de inteligência, que faz parte daquilo que nós chamamos de conhecimento. O conhecimento que é obtido da natureza, então, ele é ordenado por meio desse sistema de ideias, e ao ser ordenado por esse sistema de ideias, ele o faz porque ele imputa ao mundo natural uma relação de causa e consequência. Então, nós vamos dizer que o giro em torno do próprio eixo da Terra, o giro completo compõe aquilo que no sistema de inteligência sobre o mundo natural nós vamos chamar de dia. O dia é uma imputação que nós fazemos então ao movimento da Terra. O dia em si não é o movimento da Terra, mas sob o ponto de vista do sistema de inteligência é o meio de imputação que se faz. Então quando esse sistema de inteligência utiliza o mundo natural como modelo, ele passa a produzir aquilo que nós vamos chamar então de ciência da natureza. A ciência da natureza, então, é um sistema de relacionamentos que se estabelece nesse sistema de inteligência, que tem por finalidade tentar, então, agora entender o mundo natural. Esse sistema de inteligência, então, que compõe agora um sistema de inteligência pura,
Esta parte que estabelece imputações do mundo natural, ela é o quê? Essa parte que faz imputações com o mundo natural é um sistema de crenças. Toda a ciência da natureza, aquilo que nós chamamos rigorosamente científico, não é nada mais, menos do que um conjunto de crenças que nós estabelecemos sobre o mundo natural por meio de imputações. Tanto é um sistema de crença que a ciência rigorosamente da natureza, portanto científica, que os filósofos já jogaram a toalha quando foram investigar esse assunto, e os estudiosos, então, daquilo que nós denominamos de ciência natural, dizem, não, isso é rigorosamente científico e, portanto, algo absoluta, uma grande verdade, né? Não, tanto não é e a verdade nem serve para tratar desse assunto, ela trata de uma outra questão, tanto não é que frequentemente a ciência da natureza está reformulando aquilo que ela chamava de ciência da natureza. É a prova absoluta, então, daquilo que você chama de rigorosamente científico, na verdade é um conjunto de crenças. Mas esse conjunto de crenças é um conjunto qualificado de crenças. Por que ele é um conjunto qualificado? Ele se qualifica porque ele se estabelece por meio de um sistema de imputação. Então, toda vez que nós cobramos, nestes sistemas científicos, explicações sobre aquilo que nós chamamos de ciência natural, as explicações se dão por meio de uma imputação. Não, você observa tal fenômeno, você vai constatar tal consequência. Então, quando nós imputamos esta relação de causa e consequência para um fenômeno natural, nós estamos buscando, então, no sistema de ideias, um fundamento para as nossas ideias baseado no mundo natural. Por isso que ela é uma ciência do mundo natural. Mas o problema é que esse sistema de inteligência que permite, então, o homem conhecer e produz ao homem, que permite ao homem produzir uma ciência da natureza, no âmbito desta ciência da natureza, como ela é um sistema de imputação e, portanto, uma crença, é possível introduzir agora em meio a esse sistema certos dados de inteligência, então, que esse meio científico introduz, que, ao buscar explicações nas imputações do mundo natural, eles falseiam as imputações. Ou simplesmente negam a necessidade de encontrar no sistema de inteligência uma imputação do mundo natural. Eles produzem, então, um sistema de conhecimento dogmático. O sistema de conhecimento dogmático ele é diferente agora do sistema de conhecimento da natureza. O sistema de inteligência, então eu agora, fazendo um mau uso da linguagem, que eu mesmo estou tentando corrigir. O sistema de inteligência, ou a ciência da natureza, ela faz uso de um sistema que se busca fazer imputações no mundo natural. O sistema dogmático, ao invés de fazer imputação no mundo natural, ele faz imputação num sistema de dogmas. Então, você vai utilizar determinados pressupostos que permitem você explicar as ideias sem estar mais obrigado a encontrar no mundo natural um sistema de imputação para justificar as ideias. Então, nós temos aqui, então, a ciência como uma crença fundada, um sistema de imputação, e nós temos, então, uma crença pura, que é uma crença infundada, porque é um sistema que se justifica unicamente por estar fundamentada em ideias. Ou seja, no sistema dogmático, você justifica o sistema porque ele está fundamentado em ideias. No sistema de ciência da natureza, você justifica o sistema porque ele está fundamentado numa imputação do mundo natural. Então, vocês percebam que eu tenho a possibilidade, então, desse âmbito de inteligência, que permite produzir uma ciência. Então, eu tenho a possibilidade de uma ciência pura, uma ciência sintética, né? Então, a capacidade sintética pura desse sistema de inteligência. Nesse sistema de inteligência eu tenho uma capacidade, então, sintética, agora, que vai buscar modelos no mundo natural, portanto, é impura, uma capacidade, uma ciência impura, porque tem o mundo natural como modelo, e uma ciência que não que é produzida a partir de um sistema dogmático, então que ela, além de ser impura, ela não encontra fundamentação no mundo natural, ela não tem um sistema de imputação, ela tem um sistema de dogmas que vão tentar explicar então todas as questões que dizem respeito ao sistema de inteligência. Vocês vão perceber imediatamente que se nós fôssemos colocar as instituições humanas agora dentro desse sistema, nós poderíamos então encontrar já alguns critérios aqui nessa discussão para verificar, por exemplo, qual o papel
das ciências, então do discurso sobre as ciências naturais? Qual o papel do discurso sobre a história nesse sistema? Qual o papel da religião? E qual o papel da ciência, efetivamente, no sentido puro da expressão, que são as ciências sintéticas puras, né? Então, é necessário examinar todas essas questões, porque esse sistema de inteligência que compõe o homem, que faz com que o homem produza um mundo por meio das relações que ele estabelece com esse universo em movimento, por meio das sensações exógenas e endógenas, esse sistema ele vai produzir agora um conjunto de instituições que é de uma complexidade tão grande de serem examinadas, porque normalmente as pessoas, quando vão tentar examinar essas questões, como elas não foram preparadas para separar conhecimento e ciência, elas acabam fazendo assim as mais absurdas e absolutas confusões entre aquilo que pode ser tratado então no âmbito das verdades, daquilo que pode ser tratado no âmbito das crenças e daquilo que pode ser tratado no âmbito das certezas humanas, que acaba transformando todo esse debate sobre as instituições humanas muito mais numa pregação muito parecida com aquilo que as religiões fazem, do que efetivamente uma investigação para verificar o que nós temos de fundamento e o que não tem fundamento, por isso fundada e infundada, né? Nesse sistema de inteligência que tem por propósito examinar a natureza, e examinando a natureza, examinar o próprio homem, e examinando o homem, tentando examinar então como esse sistema de inteligência se desenvolve, se constitui, para fazer com que esse homem haja no mundo natural, em relação aos outros homens e em relação ao próprio planeta onde ele vive. Vocês percebam então a complexidade. É de uma dificuldade extraordinária. Eu só consegui, pelo menos, encontrar um critério assim, absolutamente tranquilo para partir desses meus estudos, quando me dei por conta, chamado a atenção, por isso que eu gosto e me sinto muito bem, né, com esse artesanato dos Bibiá Guarani aqui junto, e sempre que possível evocar a existência deles no nosso planeta, porque foi a convivência, embora curta, porque eles já se transformaram muito, e o Bibiá Guarani que eu conheci praticamente não existe mais, mas foi perceber a forma pela qual eles produziam um sistema de inteligência e comparar com a forma pela qual nós produzimos a nossa, que me chamou a atenção para a necessidade de nós percebermos que para examinarmos a cultura humana, ou nós fazemos essa separação entre conhecimento e ciência, ou nós vamos passar eternamente tendo que aceitar a objeção dos céticos, porque os céticos são os ideólogos de um sistema que precisa necessariamente nos fazer ignorantes. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, em que ela precisa transformar todos os seres em seres ignorantes sobre as suas próprias competências, porque é a partir desse sistema de ignorância, que não separa então conhecimento e ciência, que você consegue então constituir os sistemas ideológicos que nos fazem ser o que somos. Nós somos resultados de uma sociedade em que somos conduzidos por um conjunto de ideologias. Uma das ideologias, fundamentada na história, é de que nós somos superiores, que Deus fez o homem e que Deus fez a sua imagem e semelhança. Olha, se Deus me fez a imagem e semelhança, portanto eu sou Deus, né? Uma ideologia que nos coloca dessa forma e que nos faz hoje destruir o nosso planeta, destruir todas as diferenças, né? O Bibiá Guarani está sendo destruído pela nossa cultura, pelo encantamento que ela produz, porque nós somos conduzidos por desejos, né? Esse sistema que produz esse sistema que nos mantém ignorante, é um sistema pela natureza humana. Desejos, a repressão à sexualidade humana é o principal instrumento de constituição de um sistema de inteligência que, na repressão ao desejo, você substitui a necessidade pelo desejo e faz o homem se conduzir pelo desejo. Um dos desejos que nós acabamos substituindo por meio dessa técnica é o da vida eterna. Então nós desejamos eternos, né? E nos conduzimos por esse tipo de pensamento. E se nós somos imagem e semelhança do Criador, portanto somos os criadores, esse nosso desejo se realiza na sua própria existência. Nós existimos conduzidos pelo desejo. E aí todas as necessidades que a técnica conseguiu hoje praticamente eliminar do homem, né, elas desaparecem, e o homem que era movido na natureza pela necessidade e pelas suas relações com o mundo natural em que o produziu, agora se separa do mundo natural, submete ao mundo natural. Nós estamos, na verdade, divorciados da natureza, né, em função do sistema de inteligência construído. O ser humano parece um elemento estranho no planeta, né?
O Midiá Guarani, então assim, para esclarecer por que eu chamo a atenção, eu já vou parar, deixar vocês falarem, porque eu sei que esses assuntos são, por isso que eu tenho medo de entrar nessas discussões, exatamente porque logo nós nos perdemos por um conjunto de crenças, inclusive, que nós temos. Mas o Midiá Guarani tem um sistema de inteligência que é todo ele produzido pelo conhecimento. Eles desprezam completamente aquilo que nós poderíamos chamar de uma ciência, né? A linguagem, ela tem toda uma função ordenadora das sensações, ela se comunica com as sensações e não com as ideias. Porque o que nós fazemos, ela é uma comunidade do afeto, é a forma de educar os filhos deles, está provado lá com eles, tanto que não existe um Midiá Guarani preso aqui no nosso estado, do Rio Grande do Sul, eles não têm problema de violência, nenhum problema de violência. É toda ela fundamentada na questão do afeto corporal dos filhos. Eles têm uma relação no corpo, né? A mãe, o pai, os irmãos, estão sempre com as pesquisas científicas próprias, que o colo faz com que o indivíduo, a primeira parte do sistema de inteligência orgânica que esse indivíduo desenvolve, ela está toda ela fundamentada no corpo dela e no do outro. Cria um vínculo tão forte, porque vocês percebam, o que eu disse, nós obtemos, o conhecimento é obtido da natureza. E a ciência é produzida. Então, nessa produção de conhecimento do afeto, que se dá pelo próprio corpo, não existe outra forma mais afetuosa do que o próprio corpo, que se dá entre a criança e o adulto. Né? O afeto não é uma coisa muito perigosa numa sociedade como a nossa? Não digo uma coisa dessa, eu fico com medo do que eu penso. O afeto é tudo, não é tudo, mas numa sociedade a falta dele, como a nossa, ela é uma fraqueza enorme numa relação social. Eu já pensei nisso. É uma coisa bem complicada. Eu penso exatamente o contrário. Todas as relações humanas são relações do afeto. Esses monstros, por exemplo, tipo esse que derrubou esse avião da... certamente tem problemas de afeto. Tem problemas de afeto. Esses que se explodem, que metralham, são tudo pessoas que têm problema de afeto. As pessoas que têm... Mas a sociedade... A pessoa que é produzida pelo afeto jamais produz violência. O meio social... Quando o outro é o responsável por todas as dores do mundo, o outro é o teu inimigo. Tu precisa eliminá-lo. Sim, mas eu digo assim... Agora, quando o outro é o resultado de todo o afeto que você tem, você constrói um indivíduo completamente diferente. Não, mas tu pode ter uma constituição familiar do afeto. Mas a partir do momento que tu tem aquela constituição familiar do afeto e tu se expande nas relações sociais, tu acaba se machucando, porque a sociedade te empurra para um outro sistema. Um sistema individualista no mundo das ideias, no mundo das aí agora tu está trazendo uma discussão que é aquilo que nós colocamos no início, que não pode entrar nas nossas discussões. Nós não podemos examinar as coisas. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: você quer construir um monstro, constrói pela violência. Uma criança que seja sistematicamente agredida, violentada, que perceba na presença de um outro ser humano no planeta a origem das suas dores, essa criança ela vai tentar destruir completamente todos os outros indivíduos. Ela vai produzir um sistema de inteligência todo ele baseado o ser humano tem dentro de si Deus e o diabo. O ser humano é dual. O ser humano ele é constituído pela possibilidade de ser um demônio ou um anjo. E aí então a constituição desse demônio ou anjo vem necessariamente das relações que ele vai estabelecer com o meio em que vive. Ora, o anjo é libertado pelo afeto. O demônio é alimentado pela violência. Tu quer constituir um demônio, você constitui ele pela violência. Tu quer constituir um anjo, tu constitui ele pelo afeto. Não é pela palavra. A palavra foi uma invenção que nos levou para nos afastar do mundo natural e tentar nos seguir pela palavra. Não é a palavra, é o sentido. Então, pouco importa porque nós vivemos numa sociedade que pouco importa aquilo que você faz, o que importa é aquilo que você fala, daquilo que você faz. Porque nós somos resultados de um meio natural, de inteligência, em que você constitui um sistema completamente integrado no mundo natural, e que vê no mundo natural as relações pelas quais você então tem a felicidade do mundo é produzida pelo mundo, ou você produz uma pessoa que o mundo precisa ser destruído. E que nós não podemos ser jogado contra uma montanha, ser explodido, né? Então você tem duas possibilidades. Mas qualquer animal
Assim. Não, por que a gente não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Eu não vejo necessidade do demônio. Não é questão da necessidade. Da violência eu não vejo necessidade da violência. Eu acho que o ser humano, na verdade, não é dual. Ele é multifacetado, ele tem muitas coisas. Eu vejo o ser humano como ser dual. É mais do que isso, no meu modo de ver. Um ser humano é tão dual que aquele piloto da German Wings, né? Eu tenho dificuldade de falar essas palavras estrangeiras. Esse piloto era tão dual que em um determinado momento o demônio assumiu ele jogou contra uma montanha, matou 150 pessoas. Mas esse demônio não precisava estar habitando a alma dele. Em algum lugar da sua existência ele foi introduzido, ele não é natural. A prova está aqui. A prova não, a Thalio Miguel Guarani. É possível o ser humano receber um afeto, carinho e ainda assim um distúrbio, alguma doença que leva ele a isso. Né, Paulo? Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito e eu estou fundamentando as minhas ideias, não estou fundamentando. É um sistema fundado, vamos cobrar explicações. Complexo, o ser humano é complexo. Qual é a imputação que eu faço para dizer isso? Fora a natureza, né? A natureza é complexa, o ser humano é a natureza. Pois nós somos resultado de uma sociedade que nos engana. O problema é que a gente tenta colocar num padrão, numa receita de Eu estou dizendo que nós somos resultados de uma sociedade que nos engana. E nós não devemos examinar a nossa sociedade, nós devemos examinar o homem para verificar neste homem certas potencialidades. Eu estou imputando algo. Por que eu estou imputando? Eu convivi há quase 15 anos com uma comunidade em que, observando essa comunidade, observando como elas constituem esse sistema de inteligência dos seus indivíduos, eu percebi nesta comunidade, e levo vocês lá agora para provar isso, que entre eles eu não encontrei manifestações que eu encontro na nossa sociedade. Por que eu não encontrei na sociedade deles? Porque eu penso que se tiver certo, as imputações que eu faço, eu estou imputando, então não estou falando em crenças que acreditam que estou falando de um caso que eu estou examinando há 15 anos, que falo mais uma vez que me encanta muito, estou falando de um caso, de uma comunidade em que observando elas e observando como ela desenvolve o sistema de inteligência, eu percebo nessa comunidade que ela produz anjos. Observando a nossa sociedade das crianças que são agredidas, chicoteadas, que são maltratadas, seviciadas, que nessa sociedade frequentemente aparecem indivíduos que matam 200, 300, porque o mundo é seu inimigo. Por quê? Porque essa sociedade que lhe causa dor libertou nele um demônio. E às vezes a gente vê anjos. Sabe, Paulo, eles puderam construir. O Miguel Guarani não jogaria jamais um avião contra uma montanha. Jamais. Sabe, Paulo? Jamais. Eles puderam construir a sociedade. Jamais faria. Ideal, uma sociedade menores. Também. Numa sociedade como a nossa, mais ampla, complexa, é uma coisa bem mais complicada, né? Nós gostamos de pensar a ideia de que o indivíduo vem antes do coletivo. E na realidade, o coletivo vem primeiro. Primeiro, o homem se reconheceu como tal, como homem, mas daí ele já era social. Quando o homem se reconheceu como homem, onde está escrito ele já era social. Isso é dito assim nos manuais de filosofia. Eu vejo que o homem começa no indivíduo, mas ele se transforma no coletivo. Não, eu não tenho opção, eu não posso vir fora da sociedade. Eu me compreendo como um ser humano na sociedade. Pois é. E aí então eu já sou, no momento que eu sou um ser humano, eu já sou um ser social. E a cultura que eu tenho, a linguagem foi produzida pela sociedade. Mas o que eu estou propondo é botar essa cultura fora, José Orlando. Nós estamos discutindo. Eu vou pensar de acordo já. Claro. O problema que eu vejo... Mas é esse tipo de coisa que não pode entrar no debate. Paulo, tudo bem, mas assim, o problema é tu pegar, por exemplo, assim, o ser humano como um padrão e se discutir a questão desse padrão. Mas aí, não discutir esse padrão, tu vê que o ser humano é difícil de estar no padrão. Ele é muito... Mas eu não quero saber da sociedade atual, não quero saber das pessoas como elas são atualmente. Não é essa a pergunta que eu faço. Eu estou apenas citando um exemplo que me faz pensar sobre a possibilidade deste meu sistema estar certo. Porque se esse sistema, se eu obtenho o conhecimento do mundo natural, essa obtenção do conhecimento do mundo natural, ela é um processo de adjudicação, o mundo se impõe. Então o indivíduo que se relaciona com o mundo natural, ele vai ser impresso pelo mundo natural. Impresso. É isso, impresso.
essa impressão que o mundo natural faz no indivíduo, essa impressão que produz então esse indivíduo, né, que vai agora constituir um sistema de inteligência, porque esse indivíduo está sendo impresso de uma forma permanente e tão avassaladora que nem ele mesmo consegue perceber as impressões que são produzidas. Uma boa parte dessas impressões, elas acabam muitas vezes se perdendo desse sistema de inteligência que é sintético, que produz relacionamentos. Tanto que nós hoje precisamos muitas vezes da ajuda de psicólogos para que eles façam então uma investigação nesta obtenção de conhecimento para verificar quando um determinado acontecimento foi determinante na produção desta ideia, porque essas ideias, embora elas estejam presentes na nossa racionalidade, elas coordenam certas ações e reações que nós sequer temos controle sobre isso. Nós, em certas situações, a gente nos sentimos em pânico, porque a nossa inteligência está constatando algo que a nossa memória não consegue resgatar. Então, o tratamento do trauma é você reativar a memória sobre esses acontecimentos. Então, tudo aquilo que a psicologia faz, que é, na verdade, segundo eles, é o estudo do inconsciente, na verdade é o estudo dos sentidos. É dessa obtenção de conhecimento, para verificar em que ponto dessa obtenção de conhecimento nós vamos encontrar aquelas relações que causam distúrbio nos indivíduos que atiram aviões para cima de montanhas, sem levar em consideração, em momento algum, aquele monte de crianças dentro daquele... Mas como é que alguém pode fazer uma coisa dessas? De pessoas com uma vida, uma história... É porque ele não tinha nenhuma, e a dele era de violência. E portanto, esse mundo precisava ser destruído. Então, assim, ó, eu proponho, eu estou trazendo, eu não sei se devemos levar essa discussão sobre as instituições humanas adiante, porque, assim, ó, está visto aqui agora já. É impossível nós deixarmos de lado o mundo que está sendo examinado para examinar só a forma desse mundo. Eu não quero examinar o conteúdo desse mundo, porque eu sei que ele é caótico. Esse indivíduo social, José Orlando, que tu fala, na verdade é o resultado de cada indivíduo que produz um mundo próprio, que num certo momento eles vão encontrar interseções, esses mundos se comunicam. O meu mundo, o teu mundo, do cristiano, em certo sentido se comunica, talvez não na totalidade. Por exemplo, tem certas questões que não se comunicam porque, obviamente, cada indivíduo vai desenvolver certas questões que são próprias, particulares, né? Então, mas naquela parte que se comunica, nós vivemos em sociedade. A sociedade humana não é nada mais, nada menos do que a interseção dos diferentes mundos. E ela, como é produto de uma cultura, como nós temos uma linguagem que unifica essas interseções, nós temos então algo comum, que é a cultura. Essa cultura tem que sair fora. Ora, quando eu digo algo e que a sociedade humana é diferente, claro, mas nós não estamos examinando a sociedade humana. Nós estamos tentando entender como ela constitui as instituições que permitem existir uma sociedade humana. Não é possível nós nos jogarmos para o exame da sociedade. Ora, nem do próprio mundo. Ora, eu pergunto para alguém, é possível conhecer o mundo? Claro que não é. Tanto não é possível que, imagine a quantidade de dados naturais que eu teria que reunir só nessa peça aqui. Agora imagina levar em consideração uma vila, a cidade, o continente, o planeta, é impossível. Se eu não posso conhecer o mundo todo, é óbvio que conhecer os indivíduos que compõem o mundo, então está completamente fora de cogitação. Agora eu posso entender como esses indivíduos fazem uso de mecanismos para conhecer aquela parte do mundo que afeta as suas sensações e que produz então esse anjo ou esse demônio. Ser anjo ou demônio é resultado disso. Isso aí não entra também a questão da lógica. Que a lógica é muito parecida com a matemática, né? Tem elementos... O pensamento lógico é o pensamento relacional. Assim, uma pessoa às vezes diz assim, que a gente não quer discutir a sociedade. A lógica material, por exemplo. Mas uma pessoa disse uma vez, as pessoas são diferentes, mas os sinais são iguais para determinada circunstância. E aí entra a lógica para analisar certas coisas, que mesmo as pessoas tendo comportamentos diferentes, o indivíduo sendo diferente, ele tem um padrão que é semelhante a todos. É ser homem. Totalmente. Ser homem. E a lógica... Nós temos um sistema de inteligência que todos nós somos absolutamente iguais quanto às competências e meios de inteligência. Todos nós somos iguais. O que muda entre um indivíduo e outro é a capacidade do indivíduo se dedicar a certas questões. Então, todos nós temos condições de ser um Einstein. Todos nós temos condições de ser um Newton, um Pitágoras.
vai depender da nossa dedicação. Será que é só isso? Claro que sim, nós temos as mesmas competências. Não subestima, por exemplo, assim, o lado mal do ser humano, que não é só porque ele foi educado numa família ou foi fruto da violência, mas que ele tem um lado mal. Por exemplo, o ser humano é egoísta, por exemplo, por natureza. Que o ser humano é dominador. Não é egoísta por natureza. E a prova que não são egoístas está nos medianos. A dominação, por exemplo, é um caso. Tem coisas que comprovam que o indivíduo, às vezes, eles têm acreditado assim, quando a referência o ser humano não é dominador. É criado da mesma forma, a mesma educação, ela nasce uma índole. Não, acho que o Maibi Guarani é diferente o caso dele, eu conheço. Mas eu digo, a sociedade que nós conhecemos, na qual nós vivemos, nós constatamos e percebemos seres humanos que são egoístas mesmo. E que eles trabalham para dominar os seus semelhantes. E para submeter os seus semelhantes. Que nós desejamos. Para isso criam-se instituições que existem unicamente com a finalidade de dominação. Sim. E um ser humano pelo outro. Né? Várias instituições são criadas com esse objetivo. Todas elas são criadas com esse objetivo. A história ela serve para a dominação. Isso não é uma mera distorção. Muda as relações de poder, muda a história. O ser humano é egoísta. Ele é egoísta. Individualista, dominador. A Rússia do Czar tinha uma história. A Rússia bolchevique tem outra história. Então a história, a ciência, todas as instituições humanas, elas são conduzidas por esses pressupostos. Temos é que entender como acho correta toda análise. Mas agora, sobre a inteligência, essas relações que se estabelecem. Mas aí nós não estamos. O objetivo do grupo de estudos aqui é não examinar isso. O conhecimento que nós produzimos, ele é um conhecimento que foi produzido para atender interesses. E ele é assim porque ele corresponde aos interesses na sociedade. Né? Esse conhecimento, ele é isso aí mesmo. E, sim, mas ele aí se perpetua. O exame sociológico da ciência e do conhecimento, porque na verdade, se tu quer fazer uma investigação sociológica, então nós vamos ter que identificar os diferentes grupos humanos. Porque tu não pode dizer isso do homem considerando que tem pessoas diferentes. Então, portanto, o teu pressuposto é falso. Porque você desconsidera, nós quando pensamos sobre o mundo, nós tendemos a pensar o mundo aquele que nós vivemos. E nós não podemos pensar dessa forma. Então, por isso assim, não é possível discutir essas questões. Não é possível, porque ele é falso. Tu não pode dizer que o homem é bom nem é mau, porque quando você faz isso, faz essa afirmação, tu está levando em consideração a sociedade em que nós vivemos. Tanto que se tu levar em consideração aquela outra sociedade, tu já não vai afirmar isso com tanta segurança. Sim, então tem que estar fora da discussão. Nós temos é que tentar entender como esse sistema é possível. Porque, Paulo, lá no início do raciocínio, o ser humano busca atender a interesses dele. Pois é, mas aí a inteligência ele quer satisfazer os seus interesses. Mas, José Orlando, nós somos conduzidos por isso. O homem é compulsoriamente movido. O homem é compulsoriamente movido pela necessidade. Tanto que eu disse, nós somos compulsoriamente. Pode falar. Não, estava só comentando a questão da complexidade, que é o homem, para analisar até ele apenas como um único indivíduo, é bem complexo. Mas a discussão não é essa, né? Eu, sinceramente, vocês me desculpem se eu fico indignado, mas assim, eu não consigo entender quais as razões pelas quais a gente não consegue manter uma pauta. E aí, assim, essa pauta, ela precisa ser mantida porque ela tem um propósito. Nós não podemos sair fora dessa pauta, porque se sairmos fora dessa pauta, o grupo desaparece. Nós estamos há 10 anos aqui porque temos uma pauta. E ela não foi superada ainda. E assim, se nós estamos há 10 anos examinando um tema, é óbvio que ele não é simples. Não é simples. Não dá para reduzir em explicações a partir do vizinho lá que eu conheço, lá da minha casa, ou da sociedade em que eu estou inserido e vivendo, ou da nação, né? Porque se eu levar em consideração a nação brasileira, por exemplo, é uma coisa completamente maluca. É só você acessar as manifestações públicas que algumas pessoas fazem para abandonar completamente, aliás, fazer, e aí sim, sair do âmbito da filosofia e ir para o âmbito de outro tipo de reflexão, por exemplo, feita por Nietzsche, né? Que muitos indivíduos, depois de examinarem essa sociedade examinada por Nietzsche, cortam os pulsos, né? Não resta outra
opção, não. Não é esse o objetivo nosso aqui. O objetivo aqui é mais nobre, é pelo menos tentar entender e explicar como é possível pensar, como é possível examinar a sociedade. Não sei, me preocupa muito essa discussão, porque nós estamos... eu às vezes me dá vontade de jogar a toalha, né? Eu participei de uma reunião agora esses dias aqui com um grupo de professores que falavam de Descartes, de que o pensamento cartesiano é responsável pela fragmentação do conhecimento humano e que, portanto, toda a crise da sociedade contemporânea se deve a René Descartes. Faz 350 anos que ele escreveu a obra, mais 380 anos que ele escreveu o discurso sobre o método, e eu digo para vocês, eu já ouvi doutores, ultra tri super plus doutores em filosofia falar em René Descartes, e nas primeiras 10 palavras dá para perceber que eles não têm a menor ideia do trabalho cartesiano. O Descartes fez exatamente esse esforço. Ele, quando foi investigar sobre a possibilidade do conhecimento, ele se deu por conta que tudo que ele examinava do mundo natural era sujeito a dúvida, que, portanto, se ele fosse tratar do mundo natural e constatasse permanentemente esse problema da dúvida, que não adiantava ele tentar trabalhar com essas questões no mundo da filosofia. O que ele faz? Ele diz o seguinte: eu vou fazer um esforço, então, para abandonar o mundo natural e tentar verificar o que sobra disso tudo. Sobra a inteligência, que de forma magistral ele consegue demonstrar como ela se dá. E quando ele vai falar sobre o método, ele fala, na verdade, numa técnica que, segundo ele, seria o ponto de partida para falar sobre o mundo natural. Mas jamais pode imputar a ele a responsabilidade pela crise da filosofia moderna. E ele foi o primeiro que conseguiu identificar certos pressupostos, que depois Kant leva um pouco adiante, e que estamos agora tentando levar adiante. Mas, infelizmente, o que me parece assim, que é uma tarefa quase impossível. A menos que todos se joguem com o mesmo propósito. Porque se nossos propósitos forem diferentes, não vale a pena, nós não vamos seguir adiante. Nós temos que reverter um processo histórico que nos fez ser o que é. Sem romper com esse indivíduo e tentar constituir um novo, é quase impossível. Por aqui, né? Vamos esperar o José Orlando, daí nós iniciamos. Porque fica mais fácil, mas não perde o início das ideias e não tem como entender o conjunto todo. Mas essa questão do exame das instituições humanas, ela é um assunto encantador. Ele eu não tenho a menor dúvida do quanto esse assunto pode se tornar interessante, mas o problema maior é que, se nós não tivermos o cuidado de tentar assim pôr em ordem algumas ideias que precisam ser entendidas como pressupostos desse debate, a gente se perde no que aconteceu na reunião passada. O Sodré imediatamente ele começou a relatar um conjunto de obras que trataram desses assuntos e que partem de certos pressupostos que eles não estão fundamentados. O problema da moral e o problema da ética é que tanto nós falamos da existência de uma moral e de uma ética, exatamente porque nós percebemos que no âmbito da existência humana é possível falar da existência de um âmbito moral e um âmbito ético. Só que para você falar disso, você precisa dizer então como ele se constitui, porque senão vira uma coisa... Nós vamos ter que seguir aí, então alguns pensamentos, assim como seguimos as religiões. Porque nós temos que aceitar então que alguém disse algo que tem que ser admitido como correto e partir daí. E aí a filosofia vira exatamente... funciona exatamente da mesma forma que a religião. Nós estávamos iniciando, José Orlando, a reunião, então eu esperei um pouquinho você retornar para pegarmos a questão desde o início, porque senão provavelmente a gente não consegue, então não vai conseguir acompanhar todo o pensamento. José Orlando, para quem não conhece, foi meu... E o terceiro momento, que é o pressuposto anterior a tudo isso ainda, e que ainda nós não examinamos, esse assunto não entrou de forma clara em pauta, embora já esteja em condições,
é como é possível falar sobre o que pensamos, do que entendemos. Então, estamos investigando se é possível conhecer, depois estamos investigando como é possível entender, pensar e falar nesse meio, então, da teoria do conhecimento. Depois paramos nessas etapas, a primeira e a segunda etapa, não seria necessariamente uma terceira etapa, porque ela estaria contida na segunda, mas investigamos um pouco sobre o organismo humano, para tentar comparar esse organismo humano com os demais organismos da natureza e com a própria natureza, para tentar verificar como ele se relaciona neste mundo natural que nós todos vivemos. E nesse universo, então, que compõe esse ambiente na qual o homem, então, desenvolve a capacidade de reconhecer a existência de um mundo e, por fim, reconhecer, inclusive, a própria existência, para, reconhecendo a existência desse mundo e o homem, verificar quais as relações que eles estabelecem entre si, para, então, fazermos o que estamos fazendo agora, para verificar esse resultado final, que é a cultura humana, que é o resultado, então, destas investigações. Nós chegamos num certo momento a perceber, então, que o homem produz uma cultura. A ideia agora, nessa última fase, para transformar as nossas reuniões em algo mais produtivo, então nós estamos tentando examinar a cultura humana para verificar como esse organismo, então, de inteligência, que ainda tem condições de colocar sob dúvida a capacidade de conhecer, como ele constitui instituições para viver em sociedade. Então, estamos assim metidos numa tremenda de uma dificuldade, porque já na primeira reunião em que tentamos tratar disso, deu para perceber que todos nós estamos impregnados de um conjunto de ideias e já produzidas por essa mesma cultura, que quando nós vamos examinar a cultura, ao invés de examinar a cultura humana para verificar como ela funciona, nós vamos examinar as ideias que estão contidas na cultura. E aí nós estamos usar um linguajar gaúcho aqui, num brete, né? Porque qual é o problema que nós temos para enfrentar aqui? Ora, se essa cultura ela acaba interferindo no exame de si mesma, como nós vamos tirar essa cultura desse meio para permitir pelo menos que esse exame não deixe que opiniões religiosas ou ideológicas não fundamentadas na natureza, ou seja, esses diferentes indivíduos que estão presentes nesse universo de debate, de que forma nós vamos fazer com que essas questões que são da cultura não interfiram no exame da própria cultura. Então, na última reunião ficou claro isso, né? Porque o Sodré, filósofo, amigo nosso, estudioso, lê muitos livros, né? Quando nós começamos a debater esses temas, ele imediatamente, olá Cristiano, seja bem-vindo. Imediatamente o que aconteceu no exame dessa questão, ele começou a desenrolar um rosário de ideias e que perceptivelmente dava para constatar que aquelas ideias não estavam examinando a questão da cultura humana, mas exatamente aquilo que foi produzido pela cultura sobre si mesma. Nós temos uma dificuldade terrível, enquanto seres civilizados, para fazer esse tipo de exame, porque nós somos constituídos por um sistema que se processa quase que de forma natural e completamente fora do nosso controle, e esse sistema que se processa de forma natural e completamente fora do nosso controle, ele nos induz a tratar as questões que nós examinamos sem perceber que estamos sendo enganados por nós mesmos. O homem está permanentemente enganado porque quando o homem desenvolve a capacidade de pensar, e quando essa capacidade de pensar, então, ela acaba se relacionando com um conjunto de... Primeiro colega, sócio de advocacia, começamos lá há 30 anos, quase, né? Eu já formado e José Orlando estagiário ainda. Iniciamos juntos a trabalhar. E hoje é um advogado de muito sucesso em Três Passos, em região celeira. Aliás, em todo o Rio Grande do Sul, mas particularmente lá na região criatura. Mas, então, obrigado, José Orlando, pela presença. E nós estamos retomando as reuniões do grupo. Já estávamos 2 finais de semana que não nos reunimos, em função de compromissos nos sábados, da minha parte, não pude estar presente. E nós estamos assim, nós estamos discutindo nas últimas reuniões do grupo de estudos, porque as nossas discussões, elas obedecem uma sequência de etapas que nós estamos cumprindo desde o primeiro momento da criação do grupo.
O grupo, quando ele foi criado, o objetivo nosso, central das nossas reuniões, era tentar responder a seguinte pergunta: se era possível conhecer algo. Ou seja, uma questão que a filosofia traz, especialmente o ceticismo, usa essa objeção à possibilidade dessa tarefa, ou seja, de que o ser humano não consegue conhecer o mundo, o universo e as coisas. Então, toda a primeira fase, essa primeira etapa foi voltada para tentar entender esse problema. O que se trata, o que a filosofia trata quando examina essa questão. Superado esse primeiro momento, então, de trabalho, a segunda etapa, ela passou, então, agora a tentar examinar como condição para, inclusive, seguir adiante na primeira etapa, né, porque todas elas estão necessariamente relacionadas. O segundo momento, então, foi tentar examinar quais são os instrumentos que o sistema de inteligência do homem utiliza para tratar do assunto do conhecimento. Então, nós passamos um longo, mas longo período mesmo tentando responder a seguinte indagação: como é possível entender algo? E depois, o segundo momento era como é possível pensar sobre o que entendemos. Bem, depois de 2 finais de semana em que nós não reunimos o grupo de estudos, aí estamos retomando as atividades em meio ao feriado. E então, penso que na última reunião nós estávamos tratando de pôr em ordem um debate sobre essa questão do sistema de inteligência e as instituições humanas. Ou seja, tentar trazer então agora esses nossos debates, os nossos estudos para o âmbito de tentar entender as questões que dizem respeito àquilo que a cultura humana utiliza para produzir o que nós chamamos então de instituições. O que isso tem a ver com as discussões que nós fizemos nas semanas que antecederam esse encontro? Na verdade, quando nós vamos falar das instituições humanas, necessariamente nós precisamos examinar os meios que são utilizados através da cultura humana para poder, então, organizar esse ambiente em que vive, age e pensa o homem. Não é um assunto fácil e deu para perceber no final da reunião passada, com a intervenção do Fernando Sodré, que imediatamente, quando passamos a tentar examinar o papel da moral e da ética nas instituições humanas, ao invés dele... Ô, José Orlando, pode passar, entra aí. Seja bem-vindo. Desculpa. Não. Pode, quem sabe tu fecha lá, Lucas, agora. Né? Agora eu fecho. Para não vir o barulho da rua. O barulho da rua. Senta, José Orlando. Para ficar, não. Mais próximo. Mais próximo.